Sejam muito bem-vindos ao Jogo da Gestão. Estamos iniciando o quarto episódio. Olha isso, pessoal. Já faz um mês, hein, Duda, que a gente está gravando, hein? Isso que aí. legal! Show de bola! Afinal das contas, eu não inventei o jogo. Eu apenas aprendi a jogar. Pessoal, eu quero que a Duda aqui, ela vai falar como que foi o nosso evento presencial, o GBX Experience da última quinta-feira, Duda. Fala aí, rapidamente, para quem está nos acompanhando entender esse evento maravilhoso que foi o GBX Experience. Gente, como fala o Fabrício, o evento foi sensacional. Foi incrível, vários empresários se conectaram lá, aprenderam muita coisa sobre a gestão de marcas, vendas, gestão de pessoas, saúde mental com a Inês. E a gente também teve o incrível podcast ao vivo, que também foi sensacional. Que foi a estreia do GuerraCast, né? Isso, exatamente. Show de bola mesmo. Duda, sabe o que eu vou pedir para você? Coloca aí os melhores momentos rapidamente para quem está nos assistindo, ver como é que foram as palestras, como estava lotado também, né? Legal, todo mundo aderiu e só elogio na sexta-feira pelo WhatsApp. Muito legal mesmo. Eu quero aqui também agradecer a todos e a gente tem que entrar agora no assunto. Mas antes, veja esses flashes desse evento presencial. O primeiro apenas, o GBX Experience. E aí, gostaram? Você viu que evento maravilhoso? Realmente eu estou muito orgulhoso de todo o meu time que executou, que trabalhou, que planejou. Porque, pessoal, a gente até sabia que um evento realmente ele é intenso, né? Mas realmente foi muito. Obviamente que é nosso primeiro, a gente tem muita coisa ainda para melhorar, mas eu tenho certeza que o próximo vai ser ainda melhor. E novas ideias saiu desse evento também. Mas vamos lá, vamos voltar ao nosso assunto, ao jogo da gestão. Eu não inventei o jogo, eu apenas aprendi a jogar. O tema hoje é o dia que o imposto começa a destruir a sua margem e você nem percebe. Olha que coisa interessante. Pessoal, vocês estão vendo eu hoje aqui de óculos, né? Tá vendo? Vocês não têm noção do que eu estou enxergando agora. Eu não enxergava. Fazendo uma analogia que quando você está... quando o imposto está destruindo a sua margem, você nem percebe. Exatamente estava acontecendo comigo. Eu estava tão no automático que aquilo que eu enxergava para mim era normal. E quando eu coloquei o óculos, olha isso, gente, enxergo demais, meu Deus do céu. Se você fazer uma analogia com a sua vida profissional de gestão de empresa, não tem muitas coisas que você está no automático? Será que o seu regime tributário já não está no automático faz tempo? Como eu estava enxergando e eu estava conseguindo caminhar, eu não sentia tanto assim. Mas quando eu coloquei o óculos, eu falei, nossa, por que eu não coloquei antes? Talvez esteja acontecendo a mesma coisa com a sua vida financeira. Você está lá pagando suas contas, tendo a sua vida legal, na sua zona de conforto. Mas quando você perceber que pode economizar pelo menos 40% no lucro real, você fala, nossa, por que eu não mudei antes? Então, vai aí uma analogia que para você entenda de maneira lúdica o que é às vezes estar no automático. Eu estava no automático com a minha vista e agora eu estou enxergando. Pessoal, e aí a gente fica perguntando, né? O lucro que some, por que será que ele some? Você para pensar, trabalho, a empresa cresce, vende mais, equipe aumenta, a operação gira. Mas no final, o dinheiro não sobra. Provocação direta. Você já teve a sensação de trabalhar mais e ganhar menos? Eu já tive várias vezes isso.
Muito, 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 muito. Eu acho que muitos empresários sentem essa dor. Sempre trabalha mais, a margem aperta mais, os custos aumentam, imposto cresce junto com o faturamento. Aumentei meu faturamento em 30%, mas as minhas despesas aumentaram 40%. Quem nunca já parou para fazer conta e entendeu que realmente estava perdendo dinheiro? O problema, o desafio é que o imposto cresce no automático, mas a sua estratégia não. Voltando a fazer a analogia com o meu óculos, eu estava enxergando no automático. Quando eu percebi que o óculos ajudaria eu a enxergar mais e melhor, eu falei, meu Deus do céu, o que eu estava fazendo até agora? Com a sua vida, no seu regime tributário, talvez você esteja passando pela mesma coisa. Está no automático, fazendo aquilo que você sempre fez, porque tá bom, tá na zona de conforto, entendeu? Então, eu acho que você deve parar um pouquinho, sair do automático, respirar e começar a analisar mais profundamente a gestão e principalmente o regime tributário da sua empresa. Empreendedores, existe um ponto fundamental, que é o ponto cego do empresário, certo? Você olha o faturamento, você olha o saldo no banco, olha se consegue pagar as contas, certo? Acho que diariamente todo empresário deve olhar essas três coisas: faturamento, saldo no banco e ver se consegue pagar as contas. Mas não consegue olhar a margem líquida real do seu negócio. Você sabe quanto é, a gente diz aqui, né, a última linha, quanto dá de lucro na última linha do seu negócio? Você sabe quanto é a carga tributária efetiva do seu negócio? Você sabe o quanto que o imposto impacta no seu preço final? Você sabe o quanto a eficiência na sua estrutura também pode prejudicar, impactar o seu lucro? Você parou para pensar que realmente, gente, esses meus vídeos é mais uma reflexão sobre a sua gestão. Por isso que eu chamo o jogo da gestão. Tudo na vida é jogar, é saber jogar e como jogar, para que realmente você não esteja perdendo dinheiro ou mesmo deixando dinheiro na mesa. O imposto, pode ter certeza que o imposto não quebra uma empresa de uma vez. Ele vai comendo devagarzinho a margem, em silêncio, sem perceber. Sabe aquela tarifazinha que o banco debita lá no seu extrato que você nem percebe? O imposto é da mesma forma, só que ele é maior. A tarifa ainda é pequenininha, mas o imposto ele é maior. Produto com margem boa, depois de impostos, margem quase zero. Muitos pensam que comprar um produto por 10 e vender por 15 está ganhando 50%. Mas ele deveria vender, o custo do produto saiu em 17, ou seja, ele está perdendo 2. Sendo que ele precisaria vender, em média, 22, 23. Empresário, hoje, a maioria das vezes, ele simplesmente pega o produto, o valor da nota fiscal que ele pagou lá no produto, e faz vezes X% e acha que ele está ganhando. Ele esquece de pôr todos os custos fixos, os custos variáveis, os custos dos impostos, porque a partir do momento que ele emitiu nota, ele vai gerar imposto também. Então, você pensa que a margem é boa, mas no final o lucro é quase zero. E aí o empresário fala, nossa, mas eu estou vendendo, estou vendendo, está tudo certo. Mas aí no fim, o que acontece? Não tem lucro. Vender sem lucro é cada dia mais prejuízo. Por isso que tem muitas empresas que não pagam impostos, ficam devendo, entram em
em benefício depois de parcelamento e acabam depois se perdendo, remontando e no fim isso acaba acumulando e acaba sendo muito prejudicial para o futuro da sua empresa. Mas aonde o jogo pode mudar? Mas Fabrício, você até agora só apresentou os problemas, os desafios, mas me fala qual é a solução, qual é o ponto de partida onde eu inicio a mudança do jogo. Você vai perceber que o jogo vai começar a mudar quando você começar a medir a margem do produto, entender quanto paga de imposto de verdade, analisa regime com frequência. Pessoal, esse analisa regime com frequência é um ponto muito importante. Tanto que a gente está fazendo um sistema sensacional chamado Módulo Zero Contábil, onde dentro dele vai ter o PTM, que é o Planejamento Tributário Mensal, onde o cliente vai receber mensalmente qual é o regime tributário, aonde ele pagaria menos. Isso é gestão, isso é cuidar de indicadores para que você possa tomar sempre a melhor decisão. E decisão, pessoal, não se toma no achômetro, não se toma no acho. Decisão se toma com número. Por isso que o módulo Zero Contábil, ele não é um ERP, ele é um sistema onde vai fazer a previsibilidade, vai enxergar o futuro, para que você tome as decisões hoje. E decisão você só toma com números na sua mão, com indicadores. Porque quem não mede margem aceita qualquer resultado. Existem empresas operando com estrutura tributária que penaliza o seu crescimento. Sem citar regime, sem citar nada. Mas existe muita empresa que se penaliza com o crescimento. Ficou claro? Não adianta crescer, não adianta faturar mais se você não sabe aonde quer chegar, como quer chegar. Imagina que você hoje anda com um carro sem painel, sem indicador de combustível, sem indicador de velocidade, sem indicador de se o motor está quente ou não, enfim, de temperatura. Então você simplesmente vai, mas não sabe aonde vai chegar. Se você não sabe os números da sua empresa, é como dirigir um carro sem painel. Você não sabe o quanto tempo você vai demorar para chegar lá no seu destino, quanto tempo vai demorar, quantos quilômetros você vai estar andando com o seu carro. É sobre isso, é sobre medir, é sobre calcular, é sobre prever. Porque aí, além de você saber quanto você vai lucrar, você vai se tornar mais produtivo. Mas o que precisa para mim fazer essa virada de consciência? Isso não é simples, né? É mudança realmente. Na quinta-feira, lá no nosso evento, a gente teve um podcast sobre reforma tributária que logo vai ao ar. A gente vai passar, só que é no outro canal agora, tá, gente? E onde um dos entrevistados lá disse o seguinte, que a reforma não é apenas tributária, que a reforma é de gestão, a reforma é de padrão de pensamento, a reforma é de estrutura. Entenderam? Entenderam também que o problema não é a reforma tributária, é a sua gestão. Não dá mais para crescer sem estrutura. Porque tudo que cresce sem estrutura, uma hora desaba. Imagine você construir um prédio sem os alicerces. Uma hora ele vai desabar. É o que acontece com a empresa que cresce sem estrutura. E os resultados estão aí. Parcelando impostos, recrutando, pegando recursos de terceiros, né, dos bancos, pagando altos juros. E aí você não sabe onde está o seu lucro. É impressionante como eu entendo. A matemática é simples. Mais venda, mais impostos. Mais operação, mais custos. Sem estratégia, menos lucro.
é isso. Você prefere vender 1 milhão e ter prejuízo de 100, ou vender 500 mil e ter lucro de 100? Fica aí a reflexão. Põe aí nos comentários o que você prefere. Comenta aí. Faturamento não é lucro. Parece óbvio, né? Eu repito isso sempre, mas eu tenho que repetir, porque o óbvio sempre precisa ser dito. Nem todo crescimento é saudável, pessoal. Tem crescimento que destrói a margem. Crescer sem estrutura, crescer sem saber precificar o seu produto, crescer sem saber qual o regime tributário que é melhor para a sua empresa, você pode estar fardado a ficar no meio do caminho. E eu vejo muito disso por aqui. Muito disso. Ah, Fabrício, mas você é perfeito? Não. Estou longe disso, mas eu já cometi muitos erros graves. Hoje eu já cometo menos. Hoje eu já tenho muito mais previsibilidade do que vai acontecer. Eu já me adianto. Ah, tudo que você prevê ocorre? Não. Tem coisas que a gente são variáveis que a gente não conta e que a gente precisa tomar alguma decisão. E é natural também. Mas isso também acontece quando você está dirigindo o seu carro sem ponteiro, sem painel. Porque as variáveis elas vão acontecer tanto quando você já tem uma previsibilidade e quando você não tem previsibilidade. É mais fácil você resolver as previsibilidades, aliás, as variáveis com a previsibilidade, ou é mais fácil resolver as variáveis sem a previsibilidade? Também é outra coisa que você precisa refletir. Ponto. É muito fácil. Deixa aí nos comentários o que você prefere também. Tá? Então assim, você precisa ter consciência. A reforma tributária está aí batendo na nossa porta e você ainda acha que o Simples Nacional é o que vale. Porque você está no automático, como eu estava com o meu óculos. Olha só, eu nem enxergo mais. Estava lá no automático. Hoje eu enxergo, olha que legal. Gente, é uma analogia perfeita hoje, porque o assunto não fui eu que programei, tá? Realmente ele bateu com o tema que eu ia falar hoje e com o óculos que eu estou usando há alguns dias aí. Tá certo que eu ainda tenho que me acostumar, mas está indo bem, viu, gente? Eu estou até conseguindo ler agora, eu não conseguia. Se você pegar o seu faturamento, tirar os seus custos, se ver o número final lá, você só olha se você gosta deles ou não. Se você gostar deles, talvez esteja até no caminho, não vou falar muito certo, mas esteja no caminho certo, só está faltando ajustes. Agora, se você não gostar desse número, você está com sérios problemas. E aí, eu vou te falar uma coisa, o problema não é vender. Vender todo mundo vende. O problema é que você está jogando o jogo errado. Entenderam? Pessoal, eu estou sendo um pouco mais firme no que eu estou falando, porque eu quero que vocês reflitam, que você abra a consciência do que você precisa fazer. Porque 2026 é transição, 2027 é impacto, 2027 não vai ter jeitinho, 2027 você vai sentir diretamente no seu bolso. E quando a nova regra entrar, quem já tiver margem ajustada ganha. Quem não tiver, paga. Pessoal, muito obrigado por mais esse grande episódio do Jogo da Gestão. Eu não inventei o jogo, eu apenas aprendi a jogar. E vamos lá, até o próximo episódio, na próxima segunda-feira. Fiquem com Deus e que Deus abençoe cada um de vocês.